Mais desfalques no São Paulo para o jogo contra o Botafogo, rapaz. Vamos comentar aí sobre isso. Vamos falar também sobre o Júlio Casares aí protestando na CBF aí, mais uma vez sobre arbitragem. Falando em arbitragem, também tem informação aí sobre punição ao Zanovelli, que foi o árbitro do jogo contra o Fluminense. Vamos falar sobre o William Gomes e várias outras notícias do São Paulo. Certo, rapaziada? Bom, hoje, segunda-feira aí, né, São Paulo venceu o time do Cruzeiro ontem. Hoje já foi de reapresentação aí do elenco do São Paulo e tivemos aí a entrevista, né, de apresentação do Jamal Lewis, né, cara? Eu falava Jamal Lewis aí porque tem um jogador na Premier League também que chama Lewis, né? Mas ele falou na coletiva que é Lewis, né? Então é Jamal Lewis aí que se pronuncia o nome dele, tá bom? Vamos lá, ó. Ele falou aí sobre a cultura, pegar alguns pontos aqui pra gente comentar sobre a coletiva dele que eu achei interessante. Ele tava bem solto ali, né? Parece que o começo, óbvio que é só o começo, mas parece que tá se adaptando muito bem aí, tanto ao São Paulo, tanto ao Brasil. E ele falou o seguinte, sobre o país, ó, abre aspas. Pra mim, o Brasil, enquanto país, é tão conhecido pela cultura, pelas pessoas, pelo amor ao futebol. Desde pequeno, eu adoro o futebol brasileiro, as praias, assistir o Ronaldinho Gaúcho e outros jogadores na Copa do Mundo. Tenho muito orgulho de vir jogar no Brasil. Quero mergulhar na cultura. Tem muitos atletas vindo ao Brasil. Isso demonstra a qualidade da liga e do futebol brasileiro. Eu quero aproveitar. Fecha aspas para o Jamal Lewis aí falando sobre o Brasil, né? Porque é completamente aleatório aquela questão que a gente comenta. O cara jogava no Newcastle, na Inglaterra e vem jogar no Brasil aí, tá bom? Ele falou aí também sobre a vinda dele pro São Paulo e também sobre falar português. Abre aspas para ele. Estou muito orgulhoso de representar um time tão grande no Brasil e no futebol mundial. Quando veio essa possibilidade, eu falei pro meu agente, vamos nessa. Eu tinha interesse de vir, buscamos o visto, permissão de trabalho, estão me ajudando a conseguir um lugar para morar. A adaptação tem sido ótima. Sobre falar português é um processo. Vou ter algumas aulas, eu adoraria aprender a língua e abraçar a cultura da cidade. É muito mais eu me adaptar ao ambiente do que se adaptar a mim. Vou trabalhar duro para me comunicar com toda a equipe e com torcedores. Alguns atletas já me ajudam, mas terei um professor em algumas semanas e espero aprender o português. Fecha aspas aí. Gostei dessas declarações aí do Jamal Lewis aí na apresentação dele no São Paulo aí. E ele já tá tendo aulas aí, desde quando ele voltou da FIFA, já tava, né, resolvendo esse processo aí de ter aula de português, tá comentando sobre isso já, mas tem aquela questão, né? Tem vários jogadores no elenco do São Paulo que jogaram na Europa e que falam inglês, né? O Caleri fala inglês, o Rafinha fala inglês, o Luiz Gustavo fala inglês, o Lucas fala inglês, né? Então, evidentemente, são jogadores aí que vão fazer toda a diferença nesse início dele no São Paulo. Porque depois, quando ele começar a falar português, né? Começar a entender, já fica mais fácil. Mas agora que ele chegou, que tá no começo, evidentemente que esses jogadores que falam inglês vão ajudar bastante na comunicação e também na adaptação do Jamal Lewis aí no São Paulo, tá? E olha só que curioso, rapaz. Todo jogador que é apresentado no São Paulo, como foi o Jamal Lewis hoje, né? Todo jogador que é apresentado, esse aqui é um ponto que é interessante. Sempre o Casares vai lá, pô, Jamal Lewis, contratão, scout, que não sei o que, fizemos um belo trabalho, apresenta, fotinha, camisa, tudo bacana. Aí quando começa a entrevista, o Casares, irmão, mete o pé, ele vaza. Isso é curioso, eu já vi entrevista de outros presidentes no Corinthians, no Flamengo, no Palmeiras, e eles ficam lá para responder pergunta, né? Se o repórter perguntar sobre o tema, o presidente aí responde. E o Casares sempre vai embora, mete o pé. E hoje o Casares ficou lá e falou sobre arbitragem, né, nessa entrevista de apresentação do Jamal Lewis aí. E olha só, Júlio Casares, presidente do São Paulo, criticou nesta segunda-feira a arbitragem do jogo contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. O dirigente afirmou que o tricolor paulista voltará a reclamar com a CBF e demonstrou preocupação com os erros, tá? Ele falou o seguinte, ele até botou o Jamal no meio, ó. Abre aspas. Ele, Jamal, viu ontem a arbitragem no Brasil, que mais uma vez mostrou deficiência. Algo que nós vamos tratar daqui a pouco à tarde. O São Paulo mais uma vez vai se colocar, porque o que nós vimos ontem foi algo que precisamos entender. Erros, quando são pontuais, acontecem.
quando são frequenciais, nos preocupa. Principalmente onde o VAR não chamou em lances capitais, fecha aspas, para o Casares, tá? Então o Casares falou aí, disse que vai reclamar, né, cara? Né? Vai se colocar aí hoje à tarde, né? Vai até enviar aquele ofíciozinho, né, cara? Escrever aquela cartinha, aquele ofíciozinho lá, que não vale de porra nenhuma. Acho que a CBF, acho que os caras da CBF nem devem ver essa merda de ofício, né? Tão inútil, tão separado, que eu acho que os caras nem devem ver isso aí, né? Que é aqueles ofícios, aqueles e-mails que mandam pra CBF, né, cara? Que não vale de porcaria nenhuma. Ontem, cara, assim, cara, sabe por que é inacreditável? Não é só os erros de arbitragem, não. Mano, em sequência, cara, a gente teve um escândalo de um erro de direito contra o Fluminense. A gente vai jogar o primeiro jogo depois do jogo do Fluminense contra o Galo, né? Que não teve a expulsão do Júnior Alonso, inclusive eu comentei com você no vídeo mais cedo, né? O Caio Paulista foi expulso ontem por um lance igualzinho e o Júnior Alonso não foi. E ontem contra o Cruzeiro, um escândalo, né, cara? A não expulsão no William Gomes, teve pênalti. O gol muito duvidoso anulado do William Gomes. E, cara, tudo em sequência, velho. Tudo em sequência. É um negócio surreal, inacreditável, que eu acho que eu nunca vi nada igual na minha vida. Mas é aquele negócio, rapaziada, vai continuar acontecendo aí, porque a nossa diretoria é muito passiva, né? A diretoria de São Paulo não gosta de se indispor com ninguém, né? Tem que ser amiga de todo mundo, né? Tem que compor com todo mundo aí, pelo bem do futebol brasileiro, né? Inclusive em São Paulo, só tomando aí. E quarta-feira tem um jogo da vida, os jogos do ano, né? Os 2 jogos contra o Botafogo, o primeiro quarta-feira, e tu fica até com medo da arbitragem de novo. Apesar de ser uma arbitragem da Conmebol, dessa vez, né? Não vai ser da CBF. Mas fica com medo aí também. Enfim, cara, é simplesmente lamentável aquelas mesmas situações de sempre. Bom, rapaziada, seguinte, olha só. Ontem a gente venceu o jogo contra o Cruzeiro e o Jandrei foi titular. E olha só que número interessante. O Jandrei venceu todas as últimas 7 partidas em que disputou. Na sequência de 7 partidas com vitórias, ele sofreu apenas 4 gols, rapaz. Olha aí. Bom, acho que tem 2 pontos. 2 pontos aí. Ele recuperar a confiança dele, que, pô, pensei que ele nem ia jogar mais depois daquele jogo, depois daquele gol escandaloso que ele deu contra o Criciúma. Mas também tem muito da zaga, não é só ele também não. Ontem, por exemplo, a zaga foi muito bem e ele nem trabalhou, né? Não precisa fazer defesa nenhuma aí não, porque a zaga, o time, né, como um todo, estava muito bem compactado, não sofreu, não deu espaço para o time do Cruzeiro e, consequentemente, ajuda muito o goleiro aí também, que é muito importante. Tá bom, rapaziada? Bom, o seguinte, ó, informação aí do Alexander Vieira. Internamente dentro do São Paulo, foi muito comemorada a atuação no Mineirão. Deixou a impressão que o São Paulo tem elenco e peças para mudar o estilo de jogar. A ver os próximos passos de informação do Alexander Vieira, tá? Então o São Paulo comemorou muito porque foi um sinal de que tem elenco, aí evidentemente, e que pode também jogar de outras formas, até porque ontem o time jogou com 3 zagueiros. Aí o time foi muito, muito bem em todos os aspectos, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva o time foi muito bem. E tem elenco, cara. É por isso que a gente reclamou contra o Galo das não substituições, né? O William Gomes, por exemplo, não jogou em nem um minuto contra o Galo. O Marcos Antônio não jogou nem um minuto contra o Galo. Os que entraram já muito tarde. No jogo contra o Galo entrou o Nestor aos 45 do segundo tempo. No jogo de volta só foi entrar depois dos 30. E óbvio, tem uma questão que é importante, né? Uma coisa é o jogo contra o Galo, outra coisa é o jogo contra o Cruzeiro. Uma coisa é os jogadores reservas entrarem no jogo como titular e outra coisa é eles entrarem ao decorrer de um jogo decisivo como foi contra o Galo. São coisas completamente diferentes. Mas deixa claro que temos elenco, temos peças que podem entrar no segundo tempo aí e fazer a substituição quando tem que fazer. Né, seus burguês? Faz a substituição quando tem que fazer e quando for necessário. Pode ser o Lucas, o Caleri. Quem tiver mal, irmão, é banco. Ah, o Lucas tá mal, é banco, meu. Vai sentar a bunda na cadeira. Ninguém tem cadeira cativa não, meu velho. Ninguém é o Messi, é o Cristiano Ronaldo pra ser intocável, não. Caleri tá mal, é banco. Se tiver alguém pedindo passagem tá jogando melhor, tem que pôr quem tá pedindo passagem. E quem foi titular que tá mal, vai pro banco. Luciano tá mal, é banco. Qualquer um, Lucas, cara, qualquer um, não. Arboleda tá mal, banco. Qualquer um. Não tem que ter intocável, tem que ter os melhores aí do São Paulo em campo sempre. Seguinte, ó, como a gente comentou com vocês, hoje foi dia de reapresentação do elenco do São Paulo e 2 jogadores aí não treinaram, tá? E devem ficar de fora do jogo de quarta-feira. Informação do Globoesporte.com. Rodrigo Nestor e Lisiero devem desfalcar o São Paulo em primeiro duelo contra o Botafogo. O São Paulo não deve contar com Nestor e Lisiero na quarta-feira pela Libertadores.
Os dois jogadores que ficaram de fora do jogo contra o Cruzeiro nesse último domingo não treinaram na manhã desta segunda-feira na reapresentação do elenco na Barra Funda. O Nestor trata uma torção no tornozelo direito, enquanto o Liziero ficou de fora por dores no adutor da coxa esquerda. Tá? Então, Nestor com problema no tornozelo e o Liziero com dores no adutor da coxa esquerda, nenhum treinou hoje. E evidentemente que dá um indício de que eles não devem ser relacionados para o jogo de quarta. Aí tá aqui, ó. O Tricolor faz mais um treino em São Paulo nesta terça-feira, antes de viajar para o Rio de Janeiro. Tá? E também tem mais um treino, né? Segundo aí, né? Porque hoje foi o primeiro. Primeiro, porque o time titular do São Paulo já contra o Botafogo não jogou, né? Então eles não tiveram que fazer regenerativo, que se recuperar porque eles não jogaram. Então realmente foi um treino hoje e mais um amanhã, terça-feira, e logo depois viagem para o Rio de Janeiro, né, cara? Enfim, Gabriel, Nestor é reforço. Cara, não é, gente. Tem que ter todo mundo à disposição. O máximo que tiver de jogador aí para estar disponível pro jogo tem que estar. Tá? O Nestor já foi importante em outros momentos. O Liziero jogou bem contra o Atlético Mineiro, ele meteu uma bola pro Caleri na cara do gol, ele não conseguiu dominar. O Liziero meteu a bola pro Luciano na cara do gol, que ele perdeu o gol. A única chance que a gente teve de gol contra o Galo saiu do pé do Liziero. Então são jogadores importantes que podem ajudar ali, né? Eles falaram, que é reforço. Não é, cara, não é. Todo mundo que estiver disponível pro jogo é melhor, tá? Se tem uma coisa que não é boa, é ter desfalque por lesão, o jogador ficar fora do jogo importante. Não é, cara. No jogo o cara pode entrar e pode ser importante, entendeu? A gente ganhou a Copa do Brasil com o Nestor fazendo a diferença. Tá mal pra cacete, mas pode entrar e ajudar, tá? Não é assim também não, tá? Às vezes a gente fica, que é reforço, não é assim que a banda toca não, tá bom? Ó, vamos voltar aí a falar de arbitragem, porque é o seguinte, rapaziada, informação quentinha que acabou de sair, aí tô gravando esse vídeo aqui 6 horas da tarde, já acabou de sair por volta das 5h30, 5h40, essa informação aqui da ESPN, olha só. A Procuradoria-Geral do STJD protocolou nesta segunda-feira uma denúncia contra o árbitro Paulo César Zanovelli, responsável pela arbitragem na derrota do São Paulo por 2-0 contra o Fluminense no Maracanã pelo Brasileirão. Segundo a ESPN, a denúncia se baseia no artigo 259 do CBJD, que trata de deixar de observar as regras da modalidade. Caso seja condenado, Zanovelli pode ser suspenso por 15 a 120 dias. Em caso de reincidência, de 60 a 240 dias, além de uma multa de 100 a R$1.000. O artigo também prevê possibilidade de anulação da partida, como solicitado pelo São Paulo. Caso o erro de direito relevante seja comprovado. Mas isso aqui esquece, tá? Não vai anular o jogo, esquece, tá? Lembrando que não tem nada a ver a punição e a denúncia por Zanovelli com a anulação do jogo. Tá até aqui, ó. Vale lembrar que a denúncia da Procuradoria não está ligada ao pedido de anulação do Clube Paulista, que foi feita de forma separada. Contudo, é possível que o julgamento do mérito e da conduta do árbitro ocorra simultaneamente, tá? Então, pode ser que essa denúncia que foi feita, pode ser que tenha a punição aí dele e também junto com o julgamento da anulação ou não da partida. Isso aqui é muito curioso, né? Porque assim, eu acho que ele vai pegar uma punição, mesmo que seja mínima, né? Pô, tá aqui punição de 100 a R$1.000, pô, brincadeira, né? 100 a R$1.000 pra ele não é nada. E pode ter a punição de 15 a 100, pô, o cara se por 15 dias, 2 semanas também é piada, tá? Se ele for pegar um gancho grande aí, né, eu já fico satisfeito. Se não apitar mais jogos no São Paulo, já fico também satisfeito. O jogo, como a gente comentou, não vai ser anulado, é praticamente impossível aí, tá? Não tem nenhuma expectativa de que o jogo anule, mas vai ter aí esse julgamento que ele foi denunciado e pode pegar a punição, né? Tinha que ser banido do futebol, a verdade é essa. Gabriel, pô, o cara errou, tá sendo assim tão rigoroso. Ele não cumpriu a regra do jogo porque ele não quis. O Igor Júlio Benevenuto no VAR falou que o Thiago Silva pegou a bola com a mão e esse ignorante, arrogante aí, preferiu ignorar e validar o gol, tá? Ele deu o gol sabendo que foi irregular. Ele não aplicou a regra do jogo porque ele não quis. Ele tinha que ser banido do futebol. Espero que não vai ser banido, óbvio, né? Eu tenho consciência disso. Mas espero, isso sim eu espero que ele nunca mais apite um jogo do São Paulo. E que pegue pelo menos uma punição grande aí que eu já ficaria satisfeito. Porque o jogo não vai ser anulado, esquece. Né? Não vai ser anulado, esquece.
Ó, a sensação do momento é o William Gomes, informação aí do Alexandre Vieira. O William Gomes é visto dentro do São Paulo como a maior joia do clube em meio ao curto prazo. Zubeldia sempre deixou claro a sua admiração pelo jovem. Tem dado minutos e vai utilizar ainda mais o jovem daqui pra frente. Isso é óbvio, cara. Ele é a maior joia do São Paulo aí no curto prazo. Cara, e até nos últimos anos, contando nos últimos anos também. Até porque, como ele é um atacante, se ele for vendido e quando for, vai ser vendido por muito valor, muito maior do que foi o Beraldo, por exemplo, que foi 20 milhões de euros, que também é um jogadoraço, né? E o William Gomes tá encantando todo mundo realmente. O moleque é diferente, cara, e muito bacana ver o crescimento dele aí. Meu parceiro, é isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.